Boa noite, embalos de sábado à noite, mas tem live de número 6 do projeto Resina Total, Duradoura e Natural. E live mais do que especial, com um convidado mais do que especial. Hoje eu terei o prazer de ter aqui comigo meu querido amigo Victor Guerreiro. Eu posso dizer que existe uma certa mudança na minha odontologia antes do Victor Guerreiro e depois do Victor Guerreiro. Mas para você que está chegando aí, é importante eu te dizer que hoje, logo após a live, tem sorteio de 10 kits de espátulas e porta-resinas, 10 ganhadores. E se você foi lá no feed, participou junto à foto oficial, pode ser que seja seu dia de sorte e você seja contemplado com um kit de espátulas, 5 espátulas desenvolvidas por mim e pelo meu querido amigo Leonardo Buzo, e também um porta-resinas personalizado para você poder trabalhar até de uma maneira mais, eu diria assim, mais higiênica com seus pacientes. Você não ficar naquela situação de tira a resina do tubo, leva na boca do paciente, tira a resina do tubo, leva na boca do paciente. Você já pode tirar a quantidade de resinas que você pretende trabalhar e colocar no porta-resinas. Pode pingar o seu sistema adesivo, pode pingar os seus corantes. Uma boa noite para todo mundo que está chegando aí, muita gente querida. Aliás, todos que estão aqui conosco são pessoas queridas. Um grande beijo, obrigado por estarem dividindo esse momento em pleno sábado à noite comigo e com o professor Victor Guerreiro. Então eu vou aguardar, o Victor deve estar quase entrando aqui e com certeza vai ser uma live muito especial. Minha querida amiga Laura de Ribeirão Preto, beijão querida, Lourdes, e chegou o meu convidado. Eu até coloquei um rock para receber meu querido amigo Victor Guerreiro. Até porque hoje, quando eu entrei nos stories do Victor, estava tocando Kiss, estava tocando White Snake, então eu preparei uma música do Kiss para a entrada do meu querido amigo Victor. Boa noite, meu querido, que prazer imenso, te agradeço. Eu sei que a sua agenda, inclusive no sábado, não é brincadeira, você trabalha muito, você atende muitos clientes e parece que nessa pandemia choveu mais clientes aí na sua horta, o pessoal está quebrando o dente, está desgastando o dente, está todo ansioso com a quarentena, e você, com aquela categoria de um excepcional clínico, com certeza está oferecendo para eles um ótimo atendimento. Seja bem-vindo, meu querido. Alegria muito grande te receber aqui nessa live número 6 do projeto Resina Total, Duradoura e Natural. Boa noite, meu amigo. Muito obrigado pelo convite. Para mim é uma honra fazer uma live mais com vocês, meus amigos e colegas do Brasil. E é verdade, muito obrigado pela sua paciência. A agenda durante a semana está muito lotada por o estresse do confinamento, que nossos pacientes estão sofrendo muito de trincas, muito bruxismo, muito trabalho para nós, afortunadamente, com saúde e com trabalho. É um gosto poder compartilhar com vocês novamente a dentística do dia a dia, que isso que todos nós fazemos, o dia a dia em nossas consultas. E o Victor, ele tem influenciado dentistas do mundo inteiro, não só do Brasil, mas o Victor, acho que deve ter poucas pessoas aqui que não conhecem o Victor, mas ele é peruano e ministra cursos no Brasil,
E eu posso dizer o seguinte, Victor, eu acho que todos nós carregamos ao longo da nossa vida algumas missões. E acho que uma das suas grandes missões é difundir uma maneira plena de se trabalhar com o isolamento absoluto. Haja visto que, assim, não é uma técnica recente, é uma técnica que a gente pode chamar de centenária até, mas ainda encontra alguma resistência entre os clínicos, né? Seja porque não dominam a técnica, seja porque acham que vai tomar muito tempo, talvez por preguiça de fazer essa técnica. E a partir do momento que você, dentro do seu treinamento, dentro do seu curso, você desperta na gente, eu falo desperta na gente porque eu tive essa oportunidade de ter despertado dentro de mim conceitos de utilização do isolamento absoluto de uma maneira muito mais ampla, de uma maneira muito mais forte, e gostei tanto que fiz 2 vezes o seu curso. Eu lembro muito isso. E eu falei Muito assim, obrigado. eu vou voltar porque foi algo que me marcou e foi algo que fez uma diferença na minha carreira. E essa é a sua missão, não é? Mundo afora. Muito obrigado pelas suas palavras. Eu acho que para mim foi a mesma situação quando eu treinei depois de 5 anos do sair da escola do dentística. Aprendi a verdadeiro sentido do isolamento absoluto com meu mestre Richard Stevenson, da UCLA. Ele mostrou para mim o caminho hacia a excelência. E o primeiro passo é o isolamento absoluto para que você tenha visibilidade, controle, retração dos tecidos, proteção do paciente, proteção do profissional. E toma um tempo, sim? É uma curva de aprendizagem, mas depois da curva, você vai desfrutar muito mais do seu trabalho, porque você tem controle. Pela primeira vez que você tem controle absoluto de todas as situações clínicas na dia a dia. E é verdade que muitos profissionais, ainda agora, depois da pandemia, vão resistir a usar isolamento. Muitos, porque acham que toma muito tempo na consulta, 10 minutos, 5 minutos, 20 minutos. Vai depender do treinamento do clínico, vai depender da complexidade do caso, porque aí muitos casos muito simples que você pode isolar em 5 minutos e seu tempo clínico vai ser muito menor. Alguns outros casos tomará 10, 15 minutos, mas sempre você vai recuperar o tempo clínico. Isso é uma verdade absoluta. Por exemplo, eu desfruto muito fazer moldagens. Para mim é como relaxação, porque tenho controle de mis linhas dos preparos, saúde periodontal, tudo porque eu fiz com isolamento. Todos os detalhes, polimento, tudo ficou perfeito com isolamento. Depois, etapa do provisórios, por exemplo, e a cita do atendimento para fazer a moldagem, é o mais relajado para mim. O tempo invertido em isolar e preparar com isolamento, recupero em moldagem e depois como fica meu trabalho, muito bom adaptado, saúde periodontal, muito estético, é mais confortável e meu paciente fica feliz. E você tem uma frase que é maravilhosa durante as suas aulas, né? Que é a seguinte, que com o isolamento a gente enxerga melhor através do campo de trabalho. E aquilo que a gente enxerga melhor, a gente tem a capacidade de fazer melhor. Não é, Victor? É verdade. Porque você, pela primeira vez, tem uma visão do campo completa. E você pode ver melhor os detalhes, pode melhorar muito seu trabalho clínico. Eu vejo minhas imagens de 10 anos atrás, 15 anos atrás, como meu trabalho agora eu penso que foi muito ruim.
Agora eu vou melhorando cada vez mais porque estou mais treinado. Eu acho que sigo em aprendizagem. Eu quero aprender muitas mais coisas. Quero ser o melhor clínico. Estou em processo. Pero o isolamento en mi práctica clínica fue o divisor de águas. Antes do isolamento foi uma prática clínica. Depois do isolamento foi completamente diferente. Cada dia eu acho que aprendo mais e trabalho, creio que, com mais paixão por meus pacientes. E você crê, assim, na sua experiência, depois dessa etapa, você tem observado uma qualidade de longevidade com um aspecto melhor dos seus trabalhos nesse período que você praticamente faz tudo com isolamento, diferente do outro período em que você não fazia tanto? Muito. O mais importante que eu vi em meu trabalho clínico é a longevidade das restaurações. Agora é muito mais anos, 10, 15 anos. E eu não acho que solamente é adesão, é porque o margem ficou mais perfeito, a adaptação marginal melhor, eu preparo bem feito, porque eu vi todos os detalhes durante meu atendimento clínico. Eu acho que é uma suma de muitas coisas que vão fazendo que seu trabalho clínico melhora e a longevidade de suas restaurações, sem dúvida alguma, vai ser mais que sem isolamento, porque você não tem controle. Eu não só falo de adesão, porque isolamento é muito mais que solamente adesão. Adesão é muito importante, mas não é todo. Temos que ver muitas outras coisas mais em nossos pacientes. Ô, Victor, e assim, eu acredito que se a gente fizesse uma entrevista com todos os clínicos, todos os dentistas do mundo, com uma pergunta simples: qual o melhor tipo de isolamento que existe? Eu acho que 100% iria dizer assim, o isolamento absoluto é o melhor de todos. Por isso, por todos os motivos que você falou e mais alguns motivos. E aí, se a gente viesse com uma pergunta logo em seguida dessa, e você usa o isolamento no seu dia a dia? Provavelmente a minoria iria se manifestar que usa, cada qual com a sua série de desculpas para isso, né? A que você atribui essa... seria essa questão de achar que é o tempo, é só isso, ou também a falta de domínio das técnicas corretas, a insegurança? Eu acho que o principal problema é a enseñanza do isolamento, de técnicas do isolamento nas escolas. Porque, em minha experiência, eu só aprendi a usar grampos com asas ou lençol fino, mais nada, nenhuma técnica adicional para lograr sucesso. Eu aprendi depois de grandes mestres que trabalham com liga do ouro, direito e indireito, as técnicas para isolar, para preparos de inlays e onlays. Eu aprendi pela primeira vez a usar o dique grosso, lençol de borracha grosso. Quer dizer que você aprendeu nem era para as técnicas adesivas, para as restaurações metálicas em ouro. Isso. E para controle de umidade, quando você está fazendo o preparo o cervical com um bisel. Para uma cimentação convencional, né? Que talvez ainda seja mais difícil de convencer um clínico para uma cimentação convencional. Isso, com cimento de fosfato do zinc e também para a proteção do paciente, porque muitas vezes nós fazemos o polimento de liga do ouro com uns discos do papel que podem causar muitas lesões em seu paciente. E para proteção também. E eu achei que se estes grandes mestres, eles têm tanto sucesso com suas restaurações não adesivas, que têm mais de 30 ou 40 anos na boca, perfeitas, qual é a diferença? Não é adesiva, liga do ouro, o isolamento, porque eles têm controle de tudo. Visibilidade, tudo fica melhor. E eu empecé em minha clínica
a usar as mesmas técnicas e adaptei para mi dia a dia, que é a prostodôncia. Trocar muitas coroas em minha clínica e eu achei aí o secreto, o isolamento para trocar coroas. Y empezó todo esto hace exactamente 15 años. En octubre de 2005 fue para mí la primera vez que yo conocía a mestre Richard Stevenson y él enseñó para mí as técnicas do isolamento. E interessante que você falou da formação, e a minha formação, acredito que a maioria da formação nossa, da dentística, da graduação e muitas vezes da pós-graduação, ela é dessa maneira mesmo. Quer dizer, existem aqueles grampos que normalmente são os grampos que o professor gosta, né? Ele te recomenda determinados grampos. Então, eu costumo dizer assim, que nós clínicos temos que nos adaptar aos grampos que nos foram ensinados, aos lençóis de borrachas que nos foram ensinados, e a partir do seu curso, do seu treinamento, a visão se inverteu, quer dizer, não é eu que tenho que me adaptar aos grampos, eu tenho que adaptar os grampos e eu tenho condições de modificar esses grampos, inclusive, vou dizer assim, numa linguagem simples, entortando os grampos, cortando o grampo, quer dizer, de acordo com a situação clínica. E é uma coisa que foi nova, completamente nova para mim. E eu vejo o quanto você tem essa habilidade, quer dizer, você tem o seu jogo de grampos, de repente aparece uma situação completamente atípica ou difícil, desafiadora de isolar, e você, dentro do seu arsenal, com as modificações que você faz, na hora você consegue isolar. Uhum. Isso é fantástico. É verdade, porque é muito complicado que você tenha um set de grampos universal. É não possível, porque as importações em nossos países são muito complexas por as taxas de impuestos. É muito complicado ter todo o material disponible, como por ejemplo en los Estados Unidos, que ellos tienen acceso a toda a materiales y tecnología. O importante es que o isolamento debe trabajar para nosotros. Nos tenemos que modificar técnicas, tenemos que modificar grampos, pero eso no es posible si você no conoce las técnicas básicas do isolamento. Você precisa conocer o básico de isolamento, com usos, indicações, contraindicações, e depois com algumas diretrizes, algumas indicações de como modificar os grampos. Você tem em suas mãos umas ferramentas incríveis para o trabalho do dia a dia. Porque quando você vê um dente com fratura, ou fora de posição, ou por exemplo, rotado, você já tem ideia de como vai modificar o grampo para poder isolar, se você precisa retrasar os tecidos, por exemplo. É muito importante que o clínico perda o medo de modificar os grampos. É uma grande ferramenta. Você já conhece todo o que você pode fazer com seus grampos modificados. E a questão é a seguinte, né? Aqui no Brasil, talvez aí no Peru também, para piorar, talvez, o desânimo do clínico em querer agregar essa técnica fantástica no seu dia a dia, a gente tem um fator complicador que é a alta do dólar, as taxas de impostos muito grandes e alguns produtos que até bem recentemente a gente não tinha disponível. Então a gente vivia, e ainda vive de certa maneira, uma realidade de grampos de baixa qualidade, lençóis de borracha de baixa qualidade, quer dizer, você vai colocar um lençol, ele rasga, você vai tentar colocar a segunda vez, ele rasga. Essa é uma realidade que a gente tem no Brasil. E, de repente, você chega com uma gama de produtos que realmente faz toda a diferença no dia a dia, inclusive com lençóis em diferentes tamanhos, diferentes espessuras, com indicações corretas para caso.
E coisa que a gente aprendeu, não, você compra um determinado lençol e você vai fazer tudo com ele. Você compra um determinado arco e com aquele arco você vai fazer tudo. E não é assim, né, Vitor? É verdade. Nós temos diferentes tipos de lençol. Temos 5 tipos de lençol. Eu gosto muito dos os 3 mais fáceis de encontrar em nossos países, que é fino, mediano e grosso. Por exemplo, para endodontia, eu gosto muito do lençol fino. Pode ser o tamanho pequeno, porque você não precisa mais que fazer um furo para tratamento de conduto. Se você vai atender crianças, você tem o lençol pequeno, de 5 por 5. Se vai fazer atendimento de pessoas adultas, pacientes idosos, lençol de 6 por 6. E o arco é muito importante, porque eu vi, as primeiras vezes que eu fui para o Brasil a ministrar aulas, eu vi que a maioria, quase todos os alunos só tinham arco da criança. É muito difícil fazer um isolamento do arco completo para cementar restaurações adesivas com um arco para criança. Você não vai ter sucesso, porque vai haver muita tensão do arco contra grampo e grampo vai voltar. Então, você precisa ter. E algo que gostaria de falar para meus amigos do Brasil, que o investimento em instrumental de isolamento absoluto é econômico, se você compara com investimento em outros equipamentos para sua consulta. E um grampo você pode usar muitas vezes hasta que algum dia vai quebrar. Eu, por exemplo, posso usar 100 vezes um grampo, talvez mais, e não é um investimento que seja impossível de fazer para o dentista latino-americano e sul-americano. Quais os lençóis, as marcas de lençóis de borracha que você recomenda de uma maneira geral, que você fala, esses são realmente diferentes e a gente pode adotar no dia a dia? A mim gosta muito o lençol de borracha de Nictone, do México. Eles têm um color azul muito bonito para tirar fotografia, para não criar cansaço na visão, ter muita iluminação da cavidade oral. Eu gosto muito do lençol de borracha de Nictone grosso. E também gosto muito de algumas situações quando eu não tenho retenção suficiente para o grampo na distal. Gosto muito do Flexidamp, da Coltena Hygienic, que vocês têm disponível no Brasil. Esse é um lençol de silicona. Única desventaja do lençol de silicona é que não retrai muito os tecidos, mas você pode compensar com grampos e com cinta teflon, com fita de teflon. Essas 2 marcas. Agora, você tem Santuário também. Eu acho que já em Brasil você pode conseguir Santuário. É um muito bom lençol que tem color preto e color azul também, em espessura grossa, para retrasar dos tecidos e preparos. Essa é a melhor indicação do que grosso. Ô, Victor, eu vou te explorando aqui com as questões, assim, em termos de dicas, que eu acho que é isso que boa parte das pessoas que está entrando aqui, elas querem dicas para melhorar o seu trabalho do dia a dia. Claro. E outra questão que eu vejo como desanimadora por parte dos clínicos é muitas vezes não ter uma previsibilidade em toda a situação clínica para colocar o planejamento. Eu queria que você dissesse assim, ó, como que a pessoa deve proceder para se preparar para a situação do planejamento. Eu te falo isso assim em termos de situações normais, não situações muito desafiadoras, mas situações normais do dia a dia, em que às vezes ela tem um jogo de grampos e a estabilidade do grampo, o grampo começa a deitar em cima do lençol, querer soltar, situações de justeza de contato de paciente, que às vezes você vai passar o lençol de borracha e ele rasga, ele não passa. Então, como é que você
prepara antes do isolamento para saber o seu procedimento para cada paciente? Oh, eu chamo isso é o protocolo do isolamento absoluto. Tem uns passos. O primeiro passo que eu acho é o objetivo do isolamento para restaurações direitas, tratamento de conduto, preparos, reparação de cerâmica, reparação de resina, vai depender muito do objetivo clínico. Esse é o primeiro que eu acho para isolar. O segundo, usar fio dental. Fio dental para colocar entre áreas proximais de meu paciente. Com duas indicações que eu estou buscando, por exemplo, se o fio dental atraviessa a área proximal com facilidade, eu sei que o lençol vai passar muito fácil. Se o fio dental rasga, eu sei que o lençol vai rasgar também. Se o fio dental não passa, ou tem muita dificuldade de usar fio dental em áreas proximais do paciente, eu sei que vou ter o mesmo problema com o lençol. Depois dessa informação que eu tenho com fio dental, eu ajo. Por exemplo, o paciente tem diastemas, lençol grosso. O paciente tem contactos proximais muito juntos, lençol fino, para ter mais facilidade. O terceiro passo, saber onde vou colocar o grampo. Por exemplo, se vou trabalhar molares, eu busco colocar o grampo o mais distal possível de minha área de trabalho, para ter mais visibilidade e maior retração dos tecidos. Se veo que o segundo molar tem pouco comprimento de coroa clínica, eu tenho que buscar um grampo que tenha mais força e retenção. Gosto muito dos grampos que têm a letra A. Por exemplo, 13A, 12A. Eles indicam que são grampos ativos, muito mais fortes, muito mais retenção, para ajudar a você nessa situação clínica. Eu gostaria de mostrar algumas imagens que eu tirei para vocês, porque gosto de tirar foto de todo o meu trabalho clínico, para que você veja a utilidade dos grampos retentivos. Letra A, que es este de aquí, para que você tenga suceso. Voy a mostrar aquí un momento, me permite. Eu acho que, melhor vertical. Aí está melhor. Perfeito. Por exemplo, o grampo 13A. É um grampo, se você pode ver, tem letra A. É um grampo ativo, muita força, para dientes com preparo, fratura, com a coroa clínica de pouco comprimento. E você vai poder ver que com esse grampo pode isolar situações que parecem muito mais complexas. Agora, o complemento do grampo 13A é o grampo 12A. Eu sugiro a vocês sempre grampo 12A e grampo 13A para situações complexas nos dientes posteriores. Por exemplo, para hacer preparos. Porque o arco distal que você vê aqui tem muita mais força. 12A para molares inferiores direitas, superiores esquerdas. Como você pode ver aí. E o 13A para molares superior direita, inferior izquierda. As mismas indicações. São como o sapato esquerdo e sapato direito. Você precisa ter os dois grampos para poder trabalhar de forma óptima. Esse é como o terceiro passo. Agora, onde vou colocar o grampo, em sector posterior, eu prefiro utilizar anestesia para que meu paciente fique tranquilo e não tenha dolor. Isso hago muito. Agora, vai depender de minha situação clínica do trabalho, que eu, por exemplo, puedo optar por uma técnica do isolamento em la que preciso, por exemplo,
Vamos fazer resinas. Eu sei que você é um grande mestre. Eu veo su trabajo. Tenemos necesidad de retrasar los tecidos. Eu, quando vou a trabalhar múltiples unidades, eu gosto muito de fio dental. Por exemplo, aí, um fio dental preto, para ter maior retrasado dos tecidos, como você pode ver aí. Esse é o meu objetivo de trabalho. Se vou utilizar como uma gravata o fio dental, preciso colocar anestesia no meu paciente, para que ele fique tranquilo. Não vai depender muito do tratamento que eu vou fazer nos dentes. Eu coloco anestesia para que o paciente fique cômodo, porque fio dental genera muito dolor se você usa sem anestesia. Depois disso, para hacer os furos no lençol de borracha, por exemplo, se você tem um paciente com contactos proximales muito ajustados, precisamos um lençol fino ou lençol mediano. A indicação não seria de que grosso, porque você vai ter problemas para isolar. Agora, as distâncias entre furos é muito importante. Você pode usar um template, você vai encontrar muitos no mercado odontológico, pode utilizar um template para marcar os furos. Pero, por exemplo, se você tem um paciente que tem diastemas, espaços edêntulos, que tem preparos, você vai ter que trocar as distâncias dos furos. Você lembra que compartimos a técnica das coordenadas para que você tenha liberdade de cambiar as posições dos furos, pero manteniendo referências como linha média, posição do terceiro molar no arco, para que você pueda ubicar os furos no lençol e pueda ter um sucesso. Porque muitas vezes, como aqui o paciente tem um diastema, se você não faz um cambio na distância entre furos, não vai ter a retração das papilas. Por exemplo, se você quer fazer um fechamento do diastema com restauração direta, precisa ter mais retração dos tecidos. Outro ponto importante, como dica que eu preciso compartilhar com vocês, é que quando vai colocar o lençol na boca do paciente, vocês precisam um lubricante. Você vai encontrar muitas opções de lubricante para lençol. Pode usar anestesia tópica, glicerina hidrossoluble, pode utilizar espuma para afeitar, pero a mim gosto muito do vaselina. E eu preciso ser muito claro com vocês que quando vamos a usar o vaselina como lubricante no isolamento absoluto, você precisa limpar muito bem com sabonete e depois com álcool para que elimine resíduos de vaselina e não tenha interferência com procedimentos adesivos. Isso é muito importante, porque não queremos ver um laminado descementado ou uma coroa descementada por contaminação de vaselina. E depois, sempre utilizar o instrumental correto. Outra dica que eu posso dar a vocês é, por exemplo, aqui. Os grampos que eu prefiro muito para minha clínica diária são os grampos sem asas. Isto eu aprendi de meu mestre, o professor Stevenson. Ele, pela primeira vez no ano 2005, mostrou o grampo W3. E para mim, parecia um grampo muito pequeno. Parecia uma brincadeira, porque eu só conhecia grampos com asas, de comprimento maior, pero quando eu comecei a utilizar este grampo nos segundos molares, em muitos casos nos terceiros molares, abriu para mim uma porta que ajudou muito em meus casos clínicos. Por exemplo, um grampo muito pequeno que você pode colocar como anclaje primário para seu isolamento. Tem muito boa retenção, pero tem algumas limitações. Por exemplo, não trabalha bem se você tem fratura, se tem um dente que não é erupcionado por completo, não trabalha bem grampo W3. Se você tem outra situação clínica, grampo 12A ou 13A é sua opção.
¿tá? Muitas vezes tenemos molares maiores. O grampo W7 es muy similar ao grampo W3, pero mayor. Você puede utilizarlo na clínica do dia a dia e grande ventaja de usar sin asas es que você pode colocar em zonas mais distales da boca. É uma grande ventaja. Eu puedo garantizar a vocês 15 anos utilizando grampos sin asas com muito sucesso. Isso permite a você fazer preparos, facilita muito a fotografia, não tem problema do espaço, porque o paciente, por exemplo, nas superiores é muito mais complicado colocar um grampo com asas em um segundo molar, porque você não vai ter espaço. E assim há muitas mais dicas. Agora, se você vai usar o lençol de 6x6, que é para adulto, precisa utilizar o arco para adulto. Isso é muito importante, porque você não vai ter habilidade para colocar um arco de criança com um lençol para adulto em um arco completo. É muito complicado. Você vai ter problemas de perda de retenção. Ô, Victor, eu vou fazer uma colocação aqui, que a pessoa, quando ela quer se aprofundar nas técnicas de isolamento e colocar isso como uma rotina no seu dia a dia de consultório, é como qualquer área ou qualquer conhecimento da odontologia, né? Quer dizer, a pessoa, além de ter um investimento em cima disso, a pessoa precisa buscar o conhecimento. Olha quantas coisas, e esse conhecimento sobre isolamento, quer dizer, que era tão simples, tão básico nos nossos conceitos, e de repente você vem com essa amplitude de conhecimentos, de situações variadas do dia a dia. Então o clínico tem que ter essa consciência que essa busca vai ser constante. A partir de um conhecimento mais amplo e básico, ele ainda vai buscar mais conhecimentos, e existe também a famosa curva de aprendizado, né? Que a pessoa tem que estar consciente disso, não é assim? Mesmo, por que eu voltei para fazer novamente o curso do Victor? Porque são tantas informações, mas tantas informações, que eu já voltei melhor para o consultório. Mas eu falei assim, eu quero rever as informações, porque tem coisa que eu não absorvi, eu quero reabsorver. E quando eu voltei, quer dizer, isso me complementou mais ainda, me despertou o interesse de buscar mais literatura, de buscar mais conhecimentos. Então, a pessoa tem que ter um pouquinho de paciência, disciplina e persistência também, né? Isso, porque eu agradeço muito que você já fez meu curso 2 vezes. Não só fiz, como para quem não fez, eu tenho certeza que tem muita gente aqui que foram seus alunos. Para quem não fez, depois no final da live eu vou falar se você já tem agenda aberta para o Brasil, tudo, mas é um curso que eu recomendo assim, muito, mas muito mesmo, porque vai te colocar num padrão assim, rumo à excelência mesmo. Você vai ver o quanto que você pode melhorar e o quanto que os seus trabalhos antigos poderiam ter sido melhores a partir do momento que você domina as técnicas. Quantos dientes você pudo haver salvado com essas técnicas? Eu acho muito isso. Eu lembro muito a primeira vez que eu fui para o Brasil, há 4 anos, por uma invitação de meu grande amigo Victor Clavillo. Ele foi o primeiro que disse, você tem que vir ao Brasil para compartilhar este conhecimento. Eu lembro muito que muito poucos os clínicos acreditavam no isolamento, porque só pensar que é para a cimentação dos laminados. Havia um professor que perguntou muito, Victor, por que você vai ter 4 meses a um paciente com alongamento coronário
pino, coroa. Si você pode colocar um implante ao mesmo tempo, porque o dente não tem preço. Você tem que fazer tudo para preservar os dentes na boca do paciente. Tudo. E muitas vezes, quando nós vemos um caso que não, você pensa que não se pode isolar, você está dizendo, não pode salvar esse dente, vou reemplazar por um implante. Pero quando você pode colocar um lençol e pode ver tanta estrutura que pode preservar, você vai optar por hacer preservación dos dientes. Eu tenho muitos amigos agora no Brasil que han trocado muito, sempre enviam mensagem e me dizem, Víctor, antes do seu curso, quantos dientes eu cambiei, troquei por implantes, agora não, agora preservo muito mais. É como você falou também, uma curva de aprendizagem, porque quando você não tem muito contato, treinamento com essas técnicas, você aprende, mas vai ter problemas que você nunca tuvo, porque vai tentar coisas que nunca hizo. E vai empezar uma curva de aprendizagem, pero quando você supera a curva de aprendizagem, não há volta atrás. Você não vai querer trabalhar nunca mais sem isolamento absoluto, porque quando você trabalha novamente sem isolamento, você não tem mais o controle de sua situação clínica. Essa é uma verdade absoluta. Eu não posso trabalhar sem isolamento absoluto, nunca mais. Eu vou te confessar uma coisa, que quando eu comentei, quando eu fui fazer o seu curso a primeira vez e comentei com alguns amigos, não foram poucos que viraram para mim e falaram, eu não acredito que você vai pagar X valor para fazer um curso de isolamento absoluto. E aí, quando eu voltei do curso, né, e comecei, melhorou a qualidade das minhas fotos, mostrando os isolamentos, praticamente todos desses amigos falaram, aonde que ele vai dar esse curso? Onde você aprendeu isso? Aprendeu a fazer essas técnicas? Me dá o contato. E assim, vários deles foram fazer o seu curso através dessa questão. Quer dizer, uma vez que a pessoa enxerga um novo mundo além daquele basiquinho do isolamento, não tem como ela não sequer se apaixonar, né, Victor? Sim. É verdade. Isso acontece em todo o mundo. Eu lembro muito. Eu comecei a ministrar esta aula do isolamento há 6 anos ou 7, e sempre com a mesma pergunta de muitos colegas. Você vai passar um curso do isolamento absoluto? Só les colocar um lençol de borracha e um grampo. Você vai passar... Não, é muito mais. É o devolver. Eu acho que é devolver a essência da dentística. É o operatório dental volver à excelência. Depois a restauradora, depois a prostodôncia. Tudo vai melhorar o nível. Eu gostaria de compartilhar com vocês, por exemplo, no México. Eu vou a México 6 anos consecutivos a ministrar aulas do isolamento em muitas cidades de México. E eu tive a participação de muitos alunos que eles eram professores da escola e da pós-graduação. E agora eu vi vídeos dos estudantes da escola fazendo preparos com isolamento. Esse é o novo estándar de estudante e de dentista jovem. Então, isso vai voltar também para nossos pacientes, porque nossos pacientes vão a ficar acostumbrados ao lençol, a ficar dormidos, com boca aberta, tranquilos, sem ter água em suas bocas. E quando eles vão num dentista, e esse dentista não usa isolamento absoluto, o paciente vai dizer, você, por que não usa isso? Pode ficar em uma situação muito incômoda também para o profissional. Agora, uma das coisas também, dentre tantas coisas fantásticas que tem no seu curso, é que a todo momento você tem a colocação que você já fez aqui, que nós temos que ter todo o esforço do mundo para salvar os dentes naturais. E eu sempre tive esse conceito comigo que implantes, cerâmica e resina jamais vai superar aquilo que Deus
ofereceu para a gente em termos de raiz, dentina e esmalte. E eu me identifiquei muito com essa colocação sua, que era uma postura minha. Eu vou fazer duas colocações em uma aqui. Uma assim, quem não teve a oportunidade de assistir também alguma apresentação do Victor, durante a aula dele, ele mostra situações de, por exemplo, de raízes que a ampla maioria dos clínicos ia falar, isso está perdido. Isso é, igual o pessoal de um curso que eu fiz, isso é balde. Esse dente vai para o balde e é implante no lugar. E aí, quer dizer, situações, inclusive, que você talvez não vislumbraria a possibilidade de colocar um grampo, porque, de repente, quantas vezes pode acontecer com a gente, já aconteceu com todo mundo que já fez algum tipo de isolamento, você colocar um grampo num dente oco e você acabar de detonar o dente, né? Quer dizer, você escolheu o grampo errado, você com uma força maior do que você deveria, você não tinha conhecimento suficiente de qual grampo utilizar para aquela situação, mas que depois que você isola e tem um campo de visão impressionante, você reconstrói aquele dente com uma excelência que quando você termina de fazer o preenchimento, colocando um pino ou não colocando um pino, termina o seu preparo, você fala assim, poxa, não era o dente que eu vi no início. Uhum. Aquele dente parecia que estava todo oco, aquela raiz residual estava cariada, e ele reconstrói, e logo que você vê a reconstrução, você fala assim, esse dente vai sobreviver mais um bom tempo por conta dessa construção. Então eu queria que você falasse assim, qual a dica que você dá para que a gente não estoure mais raízes dos dentes? E aí eu quero que você mostre uma situação dessa, semelhante a essa que eu te falei, uma situação dificílima e uma reconstrução dessa. A primeira dica que eu posso dar para vocês, quando você tem pensado salvar um dente complicado, é a idade do paciente. Isso é o principal. O paciente jovem, você tem que fazer todo o esforço para manter. Porque o implante em uma pessoa jovem vai bem, pero vai estar em prova talvez 40 ou 50 anos. Não sabemos se vai ter tanto sucesso o implante. Vamos a dar mais uma opção aos dentes. A segunda dica é que o dente tenha mais de 13 milímetros de comprimento do raiz, para que você possa fazer cirurgia ou tração com ortodontia. Depois, um pino, núcleo e uma coroa com um preparo vertical. Isso é muito importante, porque quando nós temos um dente muito ruim, com um preparo vertical, você vai diminuir a perda do dentina cervical, que vai dar resistência ao dente. E você, como preparo vertical, que tem similitudes à técnica BOT, do professor Loy, preparo vertical com isolamento absoluto, você vai ter mais comprimento do abutment. Você vai ter mais retenção, mais preservação dos tecidos, vai ter maior adaptação dos tecidos moles por o perfil de emergência de nova coroa, e o pronóstico vai ser fantástico do seu trabalho. Aqui tenho este é um caso que eu quero muito, porque custou muito trabalho em uma paciente que passamos anos trabalhando para preservar. Aqui tenho onde está esta imagem que preparei para vocês? O Lady Murphy. Vou encontrar em um momento. Pero o importante é que vocês deem mais uma opção a seus dentes. Eu escutei este mensagem do professor Tucker. Muitos de vocês não conhecem quem é o mestre Tucker. Ele é o professor na Universidade de Washington, em Seattle. Ele mostrou casos de mais de 40 anos em los que ele hizo isolamento, pino de liga do ouro e coroa metalocerâmica
tem um segmento de 30, 35, 40 anos. Incrível. E ele falou sempre, agora, por os implantes, o clínico não quer mais tentar salvar dentes. Banalizou, né? Quando funciona muito bom. Ajá, vamos a ver aqui, meus amigos. Estão tantas imagens para vocês que já temos tempo. Por exemplo, aqui, um caso para que você pueda... Vou trocar aqui um momento. Aí pode ver. Por exemplo, Sim. um de tantos. Um paciente idoso, por exemplo. Eu gosto muito deste caso. Agora, o paciente está morando nos Estados Unidos, eu falo com ela, está muito, muito bom. Está comendo toda a sua comida. Depois de eu analisar o comprimento radicular e o tipo do antagonista, paciente idoso, eu achei que era possível manter esses dentes. 2 grampos modificados em los que eu diminuí força, porque se você não modifica o grampo, vai quebrar a raiz. Pode ver o preparo inicial aqui e vamos a mover até aqui. Quando você vai trocar um preparo, é melhor trocar por preparo vertical, um vertipré, para que você não perda mais tecido sano. Depois de endodontia Pinos, você pode ver os grampos modificados e fita de teflón aqui nas proximales para ajudar a retração dos tecidos. O material reconstructor e depois preparo vertical. Como podem ver vocês aí. Vai depender muito do tipo do antagonista, a idade do paciente, comprimento da raiz. Depois pode ver aí, preparo terminado e pode ver a radiografia como vai extrair 2 dentes que estão com tão bom suporte ósseo. Se você simplesmente pode colocar implantes, é uma boa opção. Pero eu acho que nós podemos trabalhar, tem excelente suporte ósseo. Podemos dar mais uma oportunidade a nossos pacientes. Antes dessa reconstrução, não. Agora, olhando essa imagem, a gente pensa que dá. Aham. Você Olha acha, a condição. é possível fazer a preservação dos tecidos de nossos pacientes. Eu acho que, se você pode, depois de um plano de tratamento e um diagnóstico adequado, se você pode isolar, você pode salvar o dente. Se o pronóstico no longo prazo do diente não é bom, melhor o implante. Isso é ter sempre certo. Mas se você acha que tem comprimento da raiz, você acha que pode isolar e fazer um preparo, fica perfeito. Tenho casos de muitos anos assim. E eu não acreditava. Em minha prática clínica, gostaria de compartilhar com vocês. Há 10 anos, talvez mais, a quantidade de implantes imediatos era muito alta. Agora, está diminuído muito, porque eu trato sempre de preservar os dentes de meus pacientes. Sempre, sempre. E eu gosto, como você, de trabalhar muito estética, me gusta muito resinas compostas anteriores, me gusta laminados, pero tenho muitos pacientes que vão à minha consulta com dentes fraturados, muitos dentistas como pacientes porque não querem tratamento de conduta, não querem implante, querem manter o dente. Me buscam... Na boca dos pacientes eles querem, nas próprias bocas não, né? Isso. Não querem implante, por favor, preserva o dente, preserva. É o pensamento que a gente deveria levar sempre para os nossos pacientes, de oferecer aquilo que a gente gostaria para a gente, para as pessoas próximas nossas, né? Então isso é fantástico. Ô, Victor, então tem agenda já para o Brasil? Sim, eu tenho já, infortunadamente por pandemia, minha última aula ministrada no Brasil foi Campo Grande. Eu voltei em março 14 ao Peru
e a quarentena começou em março 16. Quase fico fora do Peru e ainda o governo peruano não permite voos internacionais de mais de 4 horas. Até 5 de outubro, recém permitem voos internacionais de 4 horas. Colômbia, Equador, Bolívia, Chile, Paraguai. Não Brasil, não México ainda. Vamos esperar talvez novembro. Pero eu já tenho datas para Brasil. Em janeiro, vou estar em Rio, Campo Grande e março também. Rio e Campo Grande, para compartilhar. E eu quero contar a todos vocês que tenho muitos casos novos que eu fiz em pandemia. Então, provavelmente, eu vou para a terceira vez. Tenho muitas mais modificações dos grampos, muito mais protocolos de preparos, porque agora, em pandemia, he tenido que adaptar coisas a um tipo de atenção diferente. E tenho muito material novo para meus amigos do Brasil. Estou esperando para voltar e estar com vocês em janeiro. 18, 19 e 20 em Rio e depois em Campo Grande. Janeiro e março são as primeiras datas. Normalmente os cursos do Victor é em Campo Grande, lá na Tatiana Salazar, isso. E no Rio de Janeiro, na estrutura da Andréia, né? Da Andréia Mello. Então, depois ele está sempre divulgando no Instagram dele. A hora que vocês pegarem, por quê? Porque esgota rapidinho as vagas. Então, você tem que ficar atento. A hora que você descobrir que tem um lugar que coincide, que dá a data para você ir, não perca essa oportunidade. E com certeza, com esse material novo, provavelmente você vai me encontrar lá também, porque eu vou querer voltar para aprender mais com esse amigo. Muito material novo, muito. Estou muito contente porque você sabe, quando você ministra aulas e faz viagens, o atendimento hace mais complicado. Pero agora que estou ficando meses no Peru, todos os dias tirando fotos dos pacientes, tenho muito material, estou muito contente no meu trabalho clínico agora. Querido, eu quero te agradecer demais, Victor. A gentileza sua. Para mim foi uma honra você aceitar esse convite. Haja visto aí, as pessoas estão comentando, sempre... Isso aqui é só um pedacinho do conhecimento, da habilidade, porque assim, uma das coisas melhores do Victor, além de ser um excepcional professor, ele é um clínico maravilhoso, que trabalha com cerâmica, com resina maravilhosamente bem. As resoluções dele são todas resoluções de muita excelência, munidas por esse universo do isolamento absoluto, que traz ainda para ele um trabalho muito, mas muito acima da média do que a gente está acostumado. Então, eu quero te agradecer. Eu sei o tanto que está difícil, foi difícil até falar contigo. Muito mas obrigado pela sua paciência. Você sempre gentil, sempre humilde, sempre simples, e o que demonstra que acima de um grande profissional, de um grande professor, você é um grande ser humano, um coração gigante, que essa pessoa que você está conversando é a pessoa que dá aula, é a pessoa que, quando a gente vai conversar, a mesma atenção de sempre. Você pode ter certeza, Victor, que você é uma das pessoas que mais me influenciou e que mais marcou a minha formação. E eu sou muito grato a você ter passado por seu aluno e hoje poder ter o orgulho de te chamar de meu amigo. Muito obrigado pelo convite. Eu gostei muito do live, de passar o tempo com vocês e compartilhar experiência, conhecimento e amizade. Muito obrigado. Desejo um ótimo final de semana. Deus abençoe, meu querido, você, sua família aí, que esteja tudo bem aí. E quero agradecer também a todo mundo que esteve conosco nessa live. Não se preocupem, a live vai ficar salva, porque uma live com esse tanto de informações não seria nem justo eu não deixar a live salva, tá? Então, quero desejar um ótimo final de semana para todos. Só lembrando que daqui a pouco, logo após a live, vai ter o sorteio dos 10 kits de espátula e porta-resina.
E amanhã, a live de amanhã, é com a minha amiga Valéria Monte Alto. Nós vamos falar assim um tema um pouco atípico, não muito técnico, sobre odontologia estética com qualidade de vida, porque a gente precisa trabalhar bem, mas precisamos cuidar da nossa saúde, precisamos ter qualidade de vida, senão nem produtividade a gente vai conseguir oferecer para os nossos pacientes, tá bom? Beijo grande, Vitor. Beijo grande a todo mundo. Abraço. Uma ótima noite. Fiquem todos com Deus.